ou não tem como? Mas você consegue ver pelo AVA, né? Então, é que eu não sei mexer ainda muito bem no AVA, porque eu sou novo, entendeu? Na faculdade. Entendi. Porque aí precisa ser alguma coisa específica que aí eu posso olhar, né? Mas o, todas as aulas, né? Todas as atividades estão nas aulas gravadas. Então, dá para dar uma olhada nas aulas e ver as atividades, né? N- Nesse, nesse, nesse bimestre, eu, não, eu dei só no máximo 2 atividades por disciplina, né? Das disciplinas que a gente está fazendo, 2 atividades, né? Então, essas que vocês estão fazendo agora, de alguma coisa de filme, alguma coisa de fazer, na parte da metodologia científica, fazer uma resenha, né? Então, são 2 datas de atividade, tá? Então, mas aí se depois, se quiser, a gente dá uma olhada específica aí, alguma coisa que possa estar faltando, tá? Ah, beleza, então. Não é só para um controle meu aqui, que eu tô com tanta coisa para administrar aqui das minhas atividades. Mas Registro. a melhor coisa é acompanhar mesmo pelo AVA, né? Se você entrar lá, você vê aquilo que tem atividade, né? E aí já dá para ver o que eu estava até falando para a Olivia, né? Você entra lá na pontuação. Você entra na sua página, você entra nos pontos, né? Aí você abre lá, ver pontuação, você vê tudo que é atividade que você entregou já, né? Tá? Depois, se você tiver alguma dúvida, a gente também dá para mostrar alguma coisa para dar uma olhada, tá? Beleza, obrigado, professor. É. Bom, vocês estão vendo a tela aqui, né? Sim. Legal. Bom, hoje a gente vai tratar 2 sessões, né? A gente vai dar uma olhada rapidinha na sessão 3.1, que fala de principais abordagens, e depois a gente vai detalhar mais a sessão 3.2, que é projeto de pesquisa, né? Na parte da sessão 3.1, ela aborda muita parte de histórica, né? Trazendo um monte de informações de pensadores, de metodologias de pensadores, né? E a aula vai ficar, se a gente for detalhar muito essa aula, né? Vai ficar muito repetitiva do que tem no livro. A parte do livro está bem completa, né? E eu acho melhor a gente partir mais para alguma coisa que vai trazer um exemplo mais prático para a gente de pesquisa do que ficar essa parte entendendo o lado histórico, né? Então, eu peço que na sessão 3.1 vocês deem uma olhada no livro, deem uma lida no livro, né? Detalha muito cada uma das passagens, e se a gente for fazer, a aula vai ficar muito monótona, né? Então, eu estou optando para deixar a sessão 3.1 que vocês leiam e a gente partir mais para a sessão 3.2, que aborda mais o projeto de pesquisa e vai falar a conceituação, constituição do projeto de pesquisa, né? Vai trazer muito mais subsídios para vocês, já pensando naquilo que a gente está mais próximo, que é o TCC, mas também vai trazer subsídios para vocês para a vida profissional, né? Então, o que é mais importante para vocês terem, fixarem da sessão 3.1, são esses conceitos, né? Paradigma, né? A gente ouve muito falar no paradigma, né? O que é o paradigma, né? É um modelo ou padrão que serve para orientar o desenvolvimento de alguma coisa, né? De algo. Na ciência, é uma teoria originária de uma pesquisa que servirá de modelo para outras pesquisas. Quer dizer, aquilo que já existe, né? E aí já foi estudado e tudo mais, a gente fala que aquilo é um paradigma, né? E qual que é como que
a ciência ou a metodologia científica encara o paradigma, né? A gente tem que partir de alguma coisa que já foi estudada para estudar uma coisa nova. Então, é isso que traz como estudo na seção 3.1, tá? Então, paradigma é uma coisa, né? A outra são as premissas, né? O que são as premissas? Elas são informações essenciais que servem de base para o raciocínio. Elas devem permitir uma conclusão por meio de dedução. Então, é sempre aquilo, né? As pessoas que o ser humano, né? Ele consegue, através do raciocínio, ter determinadas premissas e muito em cima daquilo que já aconteceu, no meio de dedução, né? Então, a gente pode pegar um exemplo do seguinte: você sabe que uma tomada passa energia elétrica, né? Se você colocar ali um fio e segurar, você vai tomar choque, né? Então, isso é uma premissa, né? Se eu colocar um fio ali, vai tomar um choque porque passa a ser corrente elétrica. Mas por quê? Porque a gente tem um raciocínio, né? A gente tem um raciocínio e tem uma experiência. A maioria das pessoas já tomou um choque, né? Então, isso acaba sendo uma premissa de qualquer coisa, né? E aí, para tudo que a gente passou, que a gente viu, a gente acaba tendo premissa que aquilo funciona, né? E uma terceira coisa é o subjetivo, né? Então, o que é subjetivo? É algo próprio do sujeito e que está baseado na interpretação pessoal, né? Então, vocês vão observar, né, que vocês vão, quando a gente estiver fazendo o TCC, né, e eu vou falar muito para vocês assim, falar, ó, vocês vão ter que ficar alinhados com o tutor, que é o tutor que corrige o TCC, porque a avaliação do TCC é muito subjetiva. Então, o que é isso? Cada pessoa tem um conceito para avaliar um determinado documento, né? Então, se vocês pegam uma coisa escrita, apesar de ter tá escrito de alguma forma, cada pessoa vai interpretar de um jeito. Então, isso acaba sendo subjetivo e é mesmo uma interpretação pessoal. Se a gente pega, muitas pessoas gostam de frases, né? Frases prontas, né? Se vocês pegarem uma determinada, cada um de nós lê a mesma frase pronta, cada um vai interpretar de uma forma. Por quê? Vai estar baseado na sua experiência, vai estar baseado no seu momento. Por isso que fala que o subjetivo é o quê? É uma interpretação pessoal, né? Então essas três definições é isso que eu quero trazer da seção 3.1, da unidade 3.1, né? Para a gente começar a trabalhar na parte da 3.2, tá? Alguma dúvida nessas três definições? Da minha parte, não, professor, bem tranquilo. Legal, então. Então vamos em frente. Então, o que a gente vai ver? A gente vai ver a seção 3.2, né? Então, a gente vai ver projeto de pesquisa, a gente vai ver conceito e a constituição de um projeto de pesquisa, tá? Então, a gente tem uma primeira pergunta, né? Que eu queria fazer para vocês. O que ocorre para vocês quando vocês escutam ou leem a palavra qualitativo, né? O que traz para vocês quando vocês ouvem a palavra qualitativo? A mim se refere à qualidade mesmo, né? O próprio nome. A qualidade é bem isso mesmo Está sendo julgada é a qualidade. Naquilo que a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a ouvir, o qualitativo ele está ligado à qualidade, isso com certeza, né? Agora, quando a gente se refere no âmbito de pesquisa, né? Quando a gente fala de pesquisa qualitativa, né?
A gente não quer afirmar de serem uma pesquisa com qualidade ou não, né? O qualitativo refere-se ao nosso dia a dia, né? Mas no caso da pesquisa científica, ela não quer dizer que é uma pesquisa que tem qualidade ou que não tem qualidade, tá? A gente faz referência a um tipo de estudo científico que busca analisar os fenômenos a partir de uma abordagem centrada num paradigma compreensivo do fenômeno, né? Então, qualquer fenômeno que a gente tem e um paradigma, alguma coisa que já foi estudada, então a gente vai partir disso e vai fazer uma pesquisa que vai ser ligada à parte qualitativa, vai se fazer perguntas, questionamentos para se fazer um determinado estudo, né? Então, nesse sentido, a busca é a de revelar aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos. Então, uma pesquisa qualitativa é bem nessa linha, né? Revelar aspectos que nem sempre se manifestam de maneira visível aos nossos olhos e que, portanto, embora estejam presentes e interfiram na configuração dos fenômenos, para serem explicitados precisam caminhar por trilhas nem sempre lineares, né? Nem sempre linha, e requer um olhar mais atento, mais detalhado de um pesquisador. Então, quando a gente está falando de uma pesquisa qualitativa, né, é muito numa linha de um pesquisador e buscar informações, detalhar mesmo sobre aquele tipo de pesquisa ou aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, o lado importante daquilo do qualitativo, né? Não está ligado à qualidade na pesquisa, mas sim a parte de buscar aspectos que nem sempre estão visíveis. A gente tem que mais ou menos cutucar para que a gente busque o resultado daquilo, tá? Por outro lado, né? Quando a gente ouve a palavra quantitativo, né? O que vem para vocês quando a gente ouve a palavra quantitativo? Quantidade? A quantidade medida. Quantidade, pode ser o lado de quantidade, né? Do lado de pesquisa, o que tem, né? As pesquisas quantitativas são aquelas que têm seus fundamentos nos paradigmas que valorizam a objetividade e o controle científico. Para isso, elas enfatizam que se apliquem testes que comprovarão a validade dos resultados e sua fidedignidade, né? Então, o quantitativo, né, a gente vai ter as pesquisas que vão mesmo ser mais objetivas, né, que vão buscar mesmo valores, que vão buscar quantidades, né? São pesquisas que vão trazer para a gente gráficos, que vão trazer informações com números, né? Então, aí a gente fazendo essa associação, no caso da pesquisa qualitativa, a gente não vai buscar assim, comparado com quantitativo, a gente não vai chegar no ponto e falar assim, vamos, por exemplo, hoje a gente tem uma quantidade de alunos, vamos dizer, 10 alunos assistindo aula, né? E a nossa sala, a nossa turma tem 20 alunos, então a gente está falando, olha, hoje a gente tem 50% dos alunos assistindo aula. Ótimo, então a gente está aqui numa pesquisa quantitativa, né? Agora, quando a gente quiser ver por que os outros 50% não estão assistindo aula, né? Ou porque não estão participando da aula, a gente vai ter que perguntar individualmente, né? E cada um vai dar uma resposta. Então, a gente não vai ter um lado de quantidade.
vão ter aqueles que mataram a avó, vão ter aqueles que ficaram trabalhando, vão ter aqueles que ficaram perderam o ônibus. Então, cada um vai ter uma explicação do porquê não está na aula. Então, essa é a diferença do quantitativo para o qualitativo, né? Então, o qualitativo, quando a gente for fazer uma pesquisa qualitativa, a gente vai fazer uma forma de pergunta que a gente chama perguntas abertas, né? E a pessoa vai explanar sobre o determinado assunto que a gente quer saber, né? E muitas vezes cada pessoa vai falar de uma determinada forma. Então, é isso que é uma pesquisa qualitativa. E aí a gente vai trabalhar em cima da análise daquilo que cada pessoa falou. No caso de quantitativo, é mesmo número, né? A gente vai trabalhar em cima de números, né? Então, quer dizer, quantos anos você tem? Aí você fala lá, 25, outro 24. Aí a gente vai somar tudo e vai falar, olha, na nossa sala, 50% dos alunos têm entre 20 e 25 anos, 30% tem de 26 até 28, e aí então isso aí são números. O que ele fala é a pesquisa quantitativa é uma pesquisa objetiva, né? E é claro, é possível avaliar bem o controle científico, né? Então a gente está vivenciando há quase 2 anos aí a gente está vivenciando a pandemia, né? Então aquilo que os jornais apresentam sobre quantidade de pessoas que morreram, pessoas que, que ficaram doentes. Então, isso é tudo uma pesquisa quantitativa. Vão, os órgãos da imprensa coletam informações dos estados e montam gráficos, e tudo isso é uma pesquisa quantitativa, né? E agora, a pesquisa qualitativa, ela é uma forma de você fazer perguntas abertas e você vai fazer uma análise também. Claro, a pesquisa quantitativa é muito mais fácil você fazer análise do que uma pesquisa qualitativa. Em contrapartida, a pesquisa qualitativa, ela vai te trazer muito mais informação do que apenas número, né? Então, muitas vezes você fica, se você for fazer uma pesquisa só de números, você vai ficar amarrado com uma quantidade de números, mas você não sabe o real motivo daquilo, né? Então, a pesquisa qualitativa apoia muito nesse ponto. Então, a gente tem os dois lados aí, independente daquilo que a gente vai querer fazer a pesquisa, a gente vai usar ou qualitativa ou quantitativa, né? Então, aqui a gente está falando mais em definição, mas nas próximas aulas a gente vai explorar um pouquinho mais cada uma delas, como que a gente avalia e tudo mais, tá? Ficou claro o que é pesquisa quantitativa e qualitativa? Sim, pro. Legal. Bom, o Minayo, né, que é um pesquisador, escreveu um livro e tal, né? Ele fala que a pesquisa qualitativa se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, né? Ela trabalha com um universo de significados como motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Então, quer dizer, são muitas partes emocionais, né? Motivos, tal, né? Motivação, né? O que corresponde a um espaço mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos. Então, a pesquisa qualitativa é super importante para isso, né? A gente vai mais a fundo na pesquisa, tá? A quantitativa está baseada numa filosofia positivista que supõe a existência de fatos sociais como uma realidade objetiva, independente das crenças individuais
e concebe a verdade como absoluta e objetiva. Quer dizer, aqui, bem um exemplo aqui, está separado em grupos, independe como fala aqui, independente das crenças individuais, ou poderia até ser, mas é uma parte de uma realidade objetiva, que a gente tem grupos formados de 6 pessoas e tudo mais, quer dizer, é nessa linha mesmo, é números, a quantitativa trabalha com números, né? Ainda, né, o Minayo, ele elucida que quando se refere ao conjunto de dados, qualitativo não se opõe ao quantitativo. Quer dizer, não existe uma briga, né, um choque entre eles, né? E aí ele comenta, né, que pelo contrário, eles se complementam, uma vez que a realidade por esses dados abrangida interage de forma dinâmica, sem qualquer dicotomia, sem uma invadir a outra, né? Elas se complementam. Quer dizer, você fez uma pesquisa quantitativa com números, né? E se você fizer uma pesquisa qualitativa, ela vai dar um apoio para esses números, né? Eu trago aqui para vocês, né? Um exemplo do meu mestrado, né? E eu fiz uma pesquisa quantitativa e qualitativa junto, né? Então, o meu mestrado ele foi baseado na benefícios que os professores têm, né, ou tinham na época, o que os professores imaginavam, né, de utilizar tecnologia móvel em sala de aula, né? Então, o meu mestrado foi feito em 2015, 2016, né? A gente já está com 5 anos hoje. Hoje a gente já tem uma tecnologia educacional muito mais avançada do que na época, né? Mas na época eu fiz pesquisa em colégios particulares que, que já tinham tecnologia móvel na sala de aula, né? Então, eles tinham tablets, eles tinham o Chromebook, né, que é o computador da Google, né? E então eles já tinham tecnologia móvel na sala de aula. O colégio tinha internet, né, no colégio inteiro, internet Wi-Fi, né? Então os alunos utilizavam. Então eu trouxe aqui, né, uma das perguntas, né? Eu fiz algumas perguntas de forma quantitativa para todos os professores, né? E aí, na minha pergunta, né, eu queria saber se os professores achavam que a tecnologia móvel na sala de aula, né, podia fazer parte ou podia fazer com que aumentasse o lado de desenvolver, de ter uma comunidade, de ter um compartilhamento e tudo mais, né? Então, a minha pergunta como que era, né? Então, você concorda que a internet móvel na escola proporciona um aumento de comunidade e tudo mais, né? Então, aí tinha discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente e concordo totalmente. Então, quer dizer, 49% dos professores, né, concordavam com essa frase, né, que gerava uma comunidade, né? Claro, a gente vai sempre olhando aqui pela pesquisa quantitativa, né? A gente não consegue analisar o que é a resposta dos professores, né? Mas a gente sabe que a maioria deles, né, 49%, concordam que faz parte, que ajuda a fazer parte de uma comunidade, né? Então, se fosse só por aqui, a gente não conseguiria tirar muita conclusão da pesquisa que eu fiz, né? Aí,
aqui eu fiz uma pergunta para 50, esse questionário ele foi dado para 50 professores do colégio, né? De todos tinha até unidade, tinha unidade na Brigadeiro e uma unidade também lá em Pinheiros, né? Então tinha um total de 50 professores, né? Então foi feita essa pesquisa, eles responderam e 49% concordavam que a tecnologia móvel proporcionava uma melhoria no compartilhamento de informação, de comunidade e tudo mais, né? Aí eu fiz uma pesquisa qualitativa e aí eu entrevistei 10 professores, que na pesquisa quantitativa você lança o questionário, se você recebe a resposta rápida, né? Agora, na qualitativa, você precisa fazer uma entrevista com os professores e tudo mais. Então, eu fiz entrevista com 10 professores, gravei a entrevista do professor. Depois, o que eu fiz? Transcrevi a entrevista para poder fazer uma análise detalhada do que cada professor falou, né? E aí, o que eu fiz? Eu cruzei as informações da qualitativa com essa quantitativa. Então, nesse slide aqui, né, um benefício, né, que eu entendia pela minha pesquisa é que a tecnologia móvel na sala de aula tinha uma formação, formava uma comunidade, né? E aí aqui eu trouxe a fala de 3 professores, né? Então, o professor número 9, o professor número 11 e o professor número 3, né? Então, também na pesquisa a gente não dá nomes, né? Quando a gente vai fazer a dissertação da gente, quando a gente vai fazer a pesquisa, a gente não dá nomes para não criar problemas, né? Então a gente que batiza o professor por número para que só a gente saiba o que interessa para a gente não é quem é o professor, mas aquilo que ele pensa, né? Aquilo que ele falou, né? Então veja o que o professor 9 falou na entrevista, né? Eu acho que motiva muito mais, porque você está na linguagem do aluno, porque ele quer o celular, ele quer o computador, é muito mais rápido para ele, né? Então, quer dizer, aqui ele é favorável porque ele quer participar da comunidade, né? O professor número 11, né? O que ele falou? A comunicação flui melhor, os alunos se sentem mais à vontade com você, eles acham que vão falar com um negócio e você vai entender, e realmente você cria uma proximidade com eles. Então, na análise, né, da quantitativa, isso aqui é fala do professor, né? Não é. Vocês podem. Aqui está bem da forma que o professor falou na entrevista, né? Então, ó, você cria uma proximidade com eles, você está na linguagem do aluno. Então, são palavras que a gente retira da entrevista qualitativa para poder juntar com aquilo que a gente fez na quantitativa, né? Você percebe que não está tão distante. Eles não te acham uma pessoa antiquada, né? Quer dizer, a partir do momento que você começa a usar a tecnologia na sala de aula, você se aproxima do aluno e você cria uma comunidade com o aluno, né? Uma troca com o aluno, tá? O professor número 3, o que ele falou? Eu entendi que se adotasse tecnologia, eu poderia falar a língua deles. É um motivo externo que facilitou bastante. Então, quer dizer, todos esses professores, eles explicaram o porquê que lá na questão quantitativa, eles responderam que concorda totalmente que a tecnologia proporciona
comunidade, né? Mas agora aqui ó, a gente consegue imaginar cada professor falando a sua visão, né, daquilo que é a utilização da tecnologia móvel na sala de aula. Então, eu quero mostrar para vocês aqui com esse trechinho, essa parte só que eu tirei lá do meu mestrado, né, para mostrar para vocês que não existe uma briga entre a pesquisa qualitativa e a pesquisa quantitativa. A pesquisa qualitativa ela vai se juntar na pesquisa quantitativa para dar um pouco mais de ideia, tá? Vocês acham que aqui ficou mais claro para entender a quantitativa e a qualitativa? Ou não? Complementou sim, professor. Ah, legal. Complementou bastante o assunto. E Olha. quando a gente for fazer uma pesquisa, seja qualitativa ou quantitativa, professor, a gente pode também usar uma para justificar a outra. Por exemplo, tem uma qualitativa e eu uso a quantitativa para ajudar ali com dados mais precisos, números em si, né? Eu já vi muito dessa forma. Para mim faz sentido dessa forma também. Com certeza, com certeza. Você pode mesmo uma complementar a outra. É bem nessa linha, né? Porque se a gente pegar, fazer só uma pesquisa olhando só esse gráfico aqui, né? Ele acaba não dizendo nada, né? Ah, tá bom. Os professores concordam totalmente, tá? Só que, de repente, desses 10, eu não tirei isso, né? Mas desses 10 que eu entrevistei, algum está dentro aqui por que ele concorda parcialmente. Aí ele vai explicar um pouco por que ele não concorda na totalidade, né? Então, ainda você pega esse aqui... Realmente uma justifica na outra, né? Complementa bastante com complementa bastante. Então, é bem nessa linha. Às vezes é interessante, como no caso que eu comentei, né? No caso da pesquisa que hoje é feita pelos órgãos de comunicação sobre a pandemia, né? O número já é interessante para ver que está caindo, está crescendo e tudo mais. Agora, detalhando os números, né? Então o pessoal começa, eles apresentam, quando apresentam nos jornais, eles apresentam a totalidade, mas a pesquisa ela é bem detalhada, né? Então ela começa a mostrar onde, se você for descer a quantidade, você vai começar a ver bairros que está tendo mais infecção, ou com mais pessoas infectadas. Você vai ver bairros que têm mais mortes, e aí isso aí já dá. Você indo para o detalhamento, mesmo que seja numa pesquisa quantitativa, já vai dar informação para que as pessoas responsáveis comecem a olhar aquilo ali com detalhe, né? Então, o que a gente vocês devem ter acompanhado, né? A gente faz o censo, né? O censo no Brasil, ele é feito de 10 em 10 anos, né? Então, o último foi feito em 2010 e deveria ter sido feito em 2020, né? Não foi feito por causa da pandemia, não dava para os pesquisadores saírem de casa em casa com a pandemia, né? Quando chegou agora em 2021, o governo cortou a verba de pesquisa para fazer o censo, né? E agora passou para 2022. Mas o que o censo traz, né, de informação? Né? Então, ele traz informação de tudo, né? Idade da pessoa, se a pessoa tem estudo, até onde a pessoa tem estudo, quantas pessoas moram na casa. Então, todas essas informações são importantes para diversos órgãos, né, do governo, diversos órgãos, e até trazer isso para as empresas. Para quê?
para avaliar como que está a população, como que eu vou investir, o que que eu preciso investir, para onde que a população tá caminhando. Então, a gente tem dados de 10, agora já está 12 anos atrás, né? 11 anos atrás, né? Então, imagina o que aconteceu nos últimos, de 11 anos até agora. Não dá para a gente utilizar dados de 2010 com a realidade de hoje, né? Então, o censo é uma pesquisa quantitativa, e nessa linha a pesquisa quantitativa é interessante, né? Por quê? Você vai trabalhar, você vai começar a ver como que a população está movendo, né? Quer dizer, em 2010, onde é que tinha a população estava concentrada, e agora? Será que ainda continua concentrado nos grandes centros ou começou a crescer para o interior, começou a crescer para o litoral, né? O que precisa se fazer com esse crescimento populacional? Então, esses dados de pesquisa quantitativa são importantes, né? Então, para cada situação, você pode fazer uma pesquisa qualitativa ou uma pesquisa quantitativa, né? Se você quiser melhorar alguma coisa, muitas vezes pode ser que seja necessário fazer uma pesquisa qualitativa de você perguntar para a pessoa diretamente e a pessoa falar aquilo que precisa. Às vezes você não tem a informação, né? Então, são dois tipos de pesquisas importantíssimos e depende daquilo que a gente quer, a gente pode escolher ou vai escolher qual forma de pesquisa que a gente vai fazer, tá? Então, o lado de pesquisa qualitativa depende muito daquilo que a gente vai resolver, né? Vai fazer para que a gente consiga ter a informação necessária, tá? Então, aqui eu trouxe complemento para fortalecer um pouquinho o conhecimento para vocês aí, tá? Então, uma das etapas de um estudo científico, ela é relacionada à técnica da coleta de dados e a forma como esses dados são obtidos. Daquilo que eu comentei com vocês. Na pesquisa quantitativa, eu fiz questionário, mandei para os professores, eles responderam, pronto, aí eu analisei. O outro lado da parte de coleta de dados foi feito em pesquisa, entrevista com os professores. Então, muitas vezes na entrevista você não pode dar um direcionamento, porque senão você força a pessoa a responder aquilo que você quer. Muitas vezes você tem que deixar aberto para a pessoa falar, para você poder coletar as informações. Então, a pesquisa qualitativa é bem nessa linha. Você passa uma pergunta aberta, sem procurar dar um direcionamento, e deixa a pessoa falar, depois você analisa, né? Então, os instrumentos conhecidos como quantitativos são aqueles cujo resultado obtido será expresso na forma de dados matemáticos. Foi aquilo que eu mostrei agora há pouco com o meu questionário quantitativo, né? Por exemplo, um questionário de perguntas fechadas que apresenta o resultado da informação na forma de gráfico. Quer dizer, você faz uma pergunta fechada com 5 opções, não tem, a pessoa tem que escolher uma daquelas. Então, quando a gente está falando de pergunta fechada, é isso. Você faz uma pergunta com 5 opções, 4 opções, é uma pergunta fechada. Não dá oportunidade para a pessoa explorar aquilo que realmente ela pensa. Ela tem que se encaixar dentro daquelas opções. Então, isso é o que a gente chama de pergunta fechada. E o resultado vai ser mesmo em cima de gráficos. A gente vai obter as informações em cima de gráficos, tá? Os instrumentos conhecidos como qualitativos são aqueles que não podem ser expressos de forma de gráfico, né? Então, vocês viram que eu apresentei para vocês a fala dos professores, né? Ou de uma quantificação por tratarem de aspectos
não quantificáveis, como uma entrevista na qual o entrevistado discorre sobre sua história ou sobre a forma de como a comunidade na qual vive se organizou. Quer dizer, a pessoa vai falar, né? E você vai gravar e depois vai analisar essa fala da pessoa, e você é a forma que você vai fazer a análise, tá? Então, são duas formas, o quantitativo e o qualitativo, né? Então, aqui, lá no livro, traz para a gente, né? Quando a gente escuta, por exemplo, 40% da população não tem acesso a um determinado serviço estabelecido constitucionalmente como direito, né? Ainda que a informação se limite ao aspecto quantitativo, né? A gente está falando aqui 40% da população, mas a gente também pode refletir o quê? Outros aspectos, né? Tais como a falta de informação da maioria da população sobre onde buscar o atendimento a seus direitos, né? Quer dizer, só 40% da população tem acesso, né? Ou 40% da população não tem acesso a um determinado serviço, ou seja, só 60% tem acesso ao serviço, né? Então, aí cabe um detalhamento qualitativo para buscar essas informações. Por que as pessoas não têm acesso, né? Por que a informação não chega até a pessoa? E aí vai se abrir uma forma de pergunta aberta, né? Para que a gente descubra por que esse tipo de serviço não chega até a pessoa, né? Então, poderia ser um serviço de esgoto, poderia ser um serviço de água tratada, poderia ser um serviço de coleta de lixo, né? Então, isso aqui são todos serviços que constitucionalmente são de direito da população, e muitas vezes não chega até as pessoas, né? Então, aí caberia o quê? Uma pesquisa qualitativa para fazer, entrevistar as pessoas, né? Esses 40% da população, ou parte dela, para entender por que não chega, o serviço não chega até ela, né? Então, quer dizer, a gente tem, mesmo que tenha uma pesquisa quantitativa que traz um número, por trás a gente pode buscar uma pesquisa qualitativa para entender mais esses números, né? Lá no livro, né, ele traz esse artigo, né, que fala sobre pesquisa quantitativa versus pesquisa qualitativa, né? Então, é interessante, quando vocês tiverem um tempo, para dar uma lida, né? Pega esse link, baixa esse artigo, e aí vocês vão ter bastante exemplos nesse artigo que trabalha sobre isso, né? Repetindo toda hora que eu comento, né? Tenham o hábito de ler, né? Então, sempre que tiver alguma coisa, deem uma lida, baixem, vejam como que é o artigo, se atualizem sobre o assunto, tá? Bom, aqui a gente tem alguma visão daquilo os passos, né, para a gente fazer uma pesquisa, né? Então a gente tem alguma coisa, a gente já viu nas aulas passadas, aqui reforça um pouco, muitas vezes a gente vai reforçando para ficar mais claro para vocês, né? Então a gente tem, num primeiro momento, né, é um momento decisório ou identificação temática, né? Quer dizer, esse ponto de fazer pesquisa, isso tem que começar a estar na veia de vocês, né? Sempre ter a curiosidade, poxa, por que isso aqui, o que eu posso pesquisar sobre isso? O que eu posso
melhorar meu conhecimento? Indo lá para a primeira aula, né? Que é na primeira, segunda aula, quando a gente falou de melhorar o conhecimento, o que que é? Aprofundar a pesquisa, né? Pesquisar sobre o assunto. Então, a primeira coisa, o que que é? Identificar qual que é o tema que a gente quer pesquisar, né? Então, vou passar um tema para vocês aí que eu até vi um assunto aí na semana passada, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido essa palavra, né? Mas tá começando a borbulhar aí, né? E isso vai ser daqui 10 anos, né? Muito praticamente vai estar, vocês vão estar vivenciando isso, né? A palavra, a metodologia ou sistema chama metaverso, né? Alguém já ouviu falar essa palavra? Ou sabe o que é isso? Não, tô por fora. Tá por fora? Então, o que é esse metaverso, né? Então, aquilo que, por exemplo, o que a gente está passando aqui, né? Hoje, a gente está cada um na sua casa, né? Ou algum lugar que vocês estejam, né? E a gente tá como se tá trabalhando numa aula, né? Então, o que vai acontecer com essa nova forma chamada metaverso, né? A gente vai ter uma realidade aumentada como se a gente estivesse na sala de aula. Então, vamos supor, a gente tem uma sala virtual lá na Anhanguera, né? Ah, é tipo aquelas entrevistas. Tava numa aula, a professora tava falando a respeito de umas entrevistas que tá vindo no moda agora através daquele óculos de realidade virtual. Então, Seria é isso tipo. aí. É isso mesmo. Esse é o metaverso, né? Ah, Então, quer dizer, isso ainda está embrionário, né? Mas o que que vai começar a acontecer, né? A gente vai estar, por exemplo, estaria numa aula, a gente pode estar cada um na sua casa, mas a gente estaria dentro da sala de aula, cada um no seu lugarzinho lá sentado, eu lá dando aula, né, na frente, né? Mas cada um, a gente teria uma projeção da gente em um boneco, alguma coisa assim, na sala de aula, tá? Então, a gente vai estar como se estivesse vendo na sala de aula. Isso é metaverso, né? O Gutenberg do Facebook, né? Ele já colocou um projeto para recrutar 10 mil pessoas, 10 mil técnicos do mundo inteiro, né? E ele vai montar uma plataforma de metaverso. Então ele vai montar uma plataforma parecida com o Facebook, né? Só que as empresas podem utilizar essa base, né, do Facebook para se utilizar do metaverso. Quer dizer, isso o que que é? São ideias, são propostas e as pessoas vão estar pesquisando. Então, o que eu estou querendo passar para vocês é o seguinte: eu ouvi isso, né? Metaverso, aí eu fui ler um pouco, deixa eu me aprofundar, deixa eu ver o que é isso, tal. Então, quer dizer, está tudo embrionário, mas daqui a pouco o Facebook vai começar a fazer, a Microsoft vai começar a fazer, o Google vai começar a fazer, o Amazon vai começar a fazer. Cada um deles vão querer ter plataformas de metaverso para quê? Para vender para a comunidade. Então, no primeiro momento, aí voltando aqui para a nossa aula, né? Então, o primeiro momento é aquilo, que que eu vou pesquisar, né? Então, é importante cada um de vocês terem em mente aquilo que vocês querem se aprofundar. Não precisa ser nessa regrinha aqui, mas a gente precisa ter algumas coisas, né, para seguir, se for fazer alguma coisa mais estruturada, né?
a gente precisa o quê? Planejar a pesquisa. Como que a gente vai fazer essa pesquisa, né? E para o planejamento, quais são as atividades? Seleção do tema, identificação de um problema ou criação de uma questão referente ao tema definido, sugestão de possível resposta à questão-problema, elaboração de um plano provisório. Então, sempre que a gente for fazer uma pesquisa, e aqui eu já estou trazendo alguma coisa mais detalhada para vocês, o importante é, muitas vezes, fazer uma pesquisa dentro da área de vocês, né? O que a gente pode pesquisar dentro da área da gente para a gente conhecer mais? O que pode estar acontecendo dentro da minha área que eu posso conhecer mais? Faça um roteirozinho, né? O segundo, né? Aí vai para o operacional. O que é operacional? Você vai executar a pesquisa, vai coletar informações e vai estruturar o que? A redação. Você vai ter que escrever, né? O que está dentro aqui disso? A seleção da bibliografia, leitura e documentação, construção orgânica inteligente das ideias, quer dizer, você está pesquisando, você vai fazer uma redação sobre aquilo que você está pesquisando, você precisa ter uma construção correta, você não pode misturar o fim com o início, misturar o meio com o fim, tem que ter uma construção inteligente para que a pessoa que está lendo acompanhe, né? Uma construção inteligente de ideias segundo planos provisórios e aperfeiçoando se for o caso, né? Então, é uma estrutura. E um terceiro ponto, né? Um redacional e comunicativo, quer dizer, apresentar os resultados da pesquisa. O que é isso? Uma redação preliminar, uma redação definitiva dos resultados e conclusões. Então, esse aqui é o conjunto para a gente fazer uma pesquisa. Baseado nisso aqui, nessa estrutura, vocês podem fazer uma pesquisa. Eu não estou nem pensando agora no caso do TCC, mas eu sempre sugiro vocês fazerem pesquisa em cima do trabalho de vocês, aquilo que vocês trabalham, o que vocês podem buscar, né? Como no começo da aula a Bárbara estava falando, que trabalha com logística, né? O que você pode conhecer mais da sua área, né? O que tem de novo na sua área que você pode fazer uma pesquisa e, de repente, encaixar na empresa que você trabalha, né? Com certeza, se você fizer uma pesquisa detalhada sobre alguma melhoria na sua empresa, com certeza você vai ter apoio da chefia, vai ter apoio dos gestores e você vai ser muito bem vista. E, além disso, você vai pensar num projeto, vai elaborar um projeto que muitas vezes você vai tocar esse projeto, né? Então, eu sempre falei para as pessoas, né? Não sei quem de vocês já foi numa estrada, né? De terra, né? Qual que é o segredo de você estar numa estrada de terra? Você ser o cara da frente, né? Porque você está na frente, você vai fazer poeira e o pessoal de trás vai comer poeira, né? Então, eu falo assim, a gente como profissional, a gente sempre tem que ser o cara que está na frente da estrada de terra. A gente tem que fazer poeira, quem vem atrás da gente tem que comer poeira, né? Então, se a gente parar um pouquinho, alguém vai passar à nossa frente, a gente vai comer poeira. E aí, isso é o quê? A gente está sempre à frente na empresa que a gente trabalha. A gente está sempre trabalhando, pensando em melhorias, pensando em trazer benefícios para a empresa, e com isso a gente cresce também. Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Agora, como que a gente vai crescer? Sempre na linha de se aprofundar. Sempre na linha de se aprofundar naquele que é o trabalho. Independente se você é uma pessoa que você hoje nem tem mais, né? Mas
Antigamente tinha uma pessoa que só carimbava um papel, né? O importante é você ser o cara carimbador que vai carimbar direitinho, né? Então, muitas vezes o pessoal carimbava de qualquer jeito, não molhava o carimbo na tinta, né? E o carimbo, a, o carimbo não saía nítido, né? Então, é importante aquilo. O cara que carimba, vai lá, molha o carimbo, né? É, fixa direitinho no papel para sair, não sair borrado, para sair com as letras mostrando aquilo que é o carimbo. Então, independente, é fazer o melhor, você ser o melhor carimbador possível. Olha, esse cara aqui é o melhor carimbador, ele carimba certinho, no lugar certo, no canto direito inferior da página. É isso que é. Então, quer dizer, isso, é a qualidade no trabalho, e é isso que você vai ser bem visto, né? E se você trouxer ideias para a empresa, se trouxer ideias de melhoria, com certeza você vai ser bem visto. Então, pense nisso. E aí, olhando o lado da pesquisa, é aí que a gente consegue trazer essas melhorias. E a gente vai ser bem visto, aquilo que a gente quer, né? A gente quer ser bem visto na empresa, né? E, no mínimo, vai ter uma garantia de emprego, né? No mínimo, né? Porque se você traz novidades, ninguém vai te tirar da empresa. Opa, essa pessoa aqui está sempre comprometida, está sempre trazendo ideias interessantes. É aquilo que a empresa quer, né? Indo para o lado do projeto de pesquisa, né? O que ele é, né? É um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação, podendo ser compreendido como um planejamento que visa organizar as etapas desse processo para garantir a viabilidade do estudo. Então, projeto de pesquisa é isso. É um documento elaborado para nortear o trabalho de investigação. Tem que ter um documento, né? É muito comum ouvir que um projeto bem elaborado é 70% da pesquisa. Quer dizer, o que é o projeto, né? É o desenho daquilo que você quer pesquisar. Então, você vai fazer uma pequena descrição sobre aquilo que você quer pesquisar. Qual que é o seu objetivo com a pesquisa? Onde você vai buscar informação? Quais são os livros que você pesquisou? O que você espera como resultado da sua pesquisa? É isso aqui, projeto, né? Então, aí a gente vai trazer para o nosso TCC, né? Então, o que a gente tem? O TCC, ele é feito em duas etapas, né? A gente tem o TCC1, que ele é feito no 7º semestre, ele é um projeto de pesquisa, né? Então, tem todo um padrão para ser feito, ele é um projeto. Então, você vai pensar no título do seu trabalho, você vai pensar aquilo que você quer pesquisar, qual que é o seu objetivo de pesquisa. Então, você vai fazer um documento, né? E esse documento, ele vai servir de base para você realmente fazer o TCC no 8º semestre. Que aí, no 8º semestre, é que você vai fazer a pesquisa com os autores em cima daquilo que você fez no projeto, né? Então, é bem nessa linha. Você tem que ter bem claro, do lado da Anhanguera, né, ela trabalha assim. No 7º semestre, você vai fazer um projeto de pesquisa, né? Então, muitos alunos não conseguem identificar isso, que o TCC é um projeto e no TCC2 é o trabalho. Aí são formulários diferentes, são formas de apresentar diferentes. Então, muitos quando vão fazer o envio do TCC2, no 8º, mandam o mesmo formulário
do TCC1. Então, a primeira coisa são formulários diferentes, né? Então, o TCC1 é um projeto, é uma linha, o que você vai estar falando, o que você vai pesquisar. E no TCC2 é realmente o TCC com pesquisa aprofundada, capítulos e tudo mais. Então, aí se fala, né, que um projeto bem elaborado é 70% da pesquisa. Quer dizer, você fazer o TCC1 bem legal, com os objetivos bem claros, a pergunta, problema bem claro, né? A metodologia que você vai pesquisar, se estiver bem feitinha, quando chegar no TCC2, você vai só transpassar algumas coisas para o modelo novo, engordar um pouco mais a pesquisa e pronto, você termina o TCC, né? Então, o projeto é muito bem interessante. Por isso que eu falo, comecem a pensar, desde agora, pessoal que está no sexto, começa a pensar qual que é o tema que você vai querer trabalhar no TCC, né? Já começa a ler sobre isso, né? Não é um assunto aberto, você não pode fazer aquilo que você quer, tem macro assuntos, né? Acho que eu já comentei com vocês, tem macro assuntos, mas vocês podem se encaixar lá, tem planejamento estratégico, gestão de pessoas, logística tem também, empreendedorismo, né? Então tem 5 assuntos que vocês podem escolher e, claro, vão chegar e detalhar, mas igual a Bárbara, que trabalha com logística, é importante, e ela, se você gosta do assunto, é fazer um TCC em cima de logística, né? Para quê? Para colocar todo aquele seu conhecimento e aquilo que você gosta em cima do trabalho, né? Tá bom? Isso também seria interessante, né, professor? Além de estar concluindo ali o assunto, né, dentro do meu curso, eu posso também abranger o meu conhecimento no meu trabalho em si, né? Colocar em prática. Seria Isso. realmente um dos meus pontos de interesse para o TCC. Seria bem legal. Então, é interessante isso, claro. E aí você vai buscar logística como eu digo, disse é um assunto macro, né? Mas você vai buscar a logística, por exemplo, aplicada em empresas em lanchonete ou empresas de fast Sim. food, né? Então aí você vai detalhar, mas É um é um leque ponto, bem. mas é dentro da logística, né? Então aí você vai poder explorar. Quem está com logística comigo, né? Vocês vão poder pegar tudo que a gente viu até agora, ou até o final do semestre, na logística, falando de transporte, falando de armazenagem, que foi a aula de ontem, falando de custo da logística e tudo, mas você pode detalhar tudo em cima do seu trabalho, né? Então, quer dizer, agora, é sempre na linha, não dá para a gente abranger tudo, a gente tem mesmo que usar um funil, porque, para quê? A pesquisa, como a gente disse lá no início das nossas aulas agora de metodologia científica, né? A gente tem que afunilar no nosso assunto. Se for um assunto, se for muito amplo, a gente acaba não detalhando, a gente começa falando de tudo e acaba não chegando a conclusão nenhuma, né? Bom, existe uma norma específica para nortear a apresentação do projeto, né? A norma é a NBR 15.287. Ela está ligada à Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Então, vocês vão ouvir muito falar isso, né? Olha, tem que ser ligado à BNT. A BNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regulamenta essas normas, né, de apresentação de projeto, né, que é a NBR. Né? A documentação que tem no AVA para o TCC explica tudo, o que você tem que fazer, cada uma das etapas. O que precisa é, quando chegar
no AVA lá, o material, ler, seguir, começar desde o início, né? Então, hoje é a entrega da atividade 1 do TCC, né? Eu estava olhando agora, tem 17 alunos, parece, não, 25 alunos no TCC1 e só 7 entregaram. Quer dizer, agora à noite vai ser uma correria para o pessoal fazer, entregar, quer dizer, e a gente está começando desde o final de agosto, né? Aí eu venho falando, vamos fazendo, vamos fazendo. Então, caiu, pessoal? Acho que travou, Pro. Voltou, o meu Agora aqui. voltou. Voltou, né? Tá. Travou e voltou. Tinha achado que tinha caído. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Bom, aí indo no detalhamento daquele quadro, né? Então, o passo inicial do projeto é a seleção que a gente... Tá caindo, né, pessoal? Tá travando, né? O professor tá travando. Tá. Deixa eu ver se eu tirar a minha imagem aqui para ver se melhora. Vamos lá. Então, aí é aquilo que a gente estava comentando, né? Muito na linha de interesse pessoal, né? Aquilo que você gosta, aquilo que você trabalha, né? Necessidade profissional, exigência acadêmica, né? Tem determinadas situações que tem exigências que você precisa seguir, né? O importante é se conseguir alinhar tudo, né? O que há de comum entre as condições é que haja principalmente disponibilidade de material bibliográfico, né? Então, essa aqui é uma dica. Quando você for escolher o TCC, vai fazer o TCC, não adianta, por exemplo, o que eu estava falando para vocês de metaverso, né? Nossa, é um assunto legal, não sei o quê, puxa, negócio novo. Não, não tem material. Isso aqui ainda está nas grandes organizações. Não adianta você trazer um assunto que não tem material para você pesquisar. Aí você vai chegar, existe um livro só. Como você vai fazer? Então, escolham assuntos que tenha bastante material, né? Pensando em gestão de pessoas, né? Gestão de pessoas por competência, né? Tem um monte, é uma coisa que as empresas estão praticando, né? A parte de administração de pessoas por competência, né? Mas tem muito livro, tá cheio de livro que fala sobre isso. Agora, não vai buscar um material que não tenha, né? Ah, eu quero fazer um trabalho sobre a pesquisas novas pesquisas de alguma coisa. Não, vai buscar que tem material bibliográfico, né? Para agregar maior conhecimento sobre o assunto e compreender os avanços obtidos em relação a ele, além de identificar algumas lacunas que mereçam maior aprofundamento por meio de estudo científico, né? Quer dizer, você pode encontrar algumas lacunas que você possa se aprofundar. Então, você vai buscar o interesse pessoal, necessidade profissional, exigência acadêmica, alguma coisa que tenha bastante, um assunto que tenha bastante material, né? E você pode até
buscar algumas coisas que possa trazer mais um aprofundamento. Então, esse é o início do projeto, tá? O passo seguinte, né? Compreende a formulação do problema. Quer dizer, você identificou aquilo que você quer pesquisar, o seu tema, mas agora você quer o que realmente eu quero dentro desse tema. E aí vai ser a formulação do problema. Tem que ser um problema, tem que ser alguma coisa que tem um problema, né? Que é um dos elementos mais apropriados do projeto, uma vez que, para respondê-lo, é que se a organização ou os procedimentos, né? Pois a intenção é chegar a uma resposta no final da investigação. Quer dizer, eu quero fazer uma pesquisa de gestão de pessoas por competência, né? Mas o que poderia ser meu problema, né? Ou o que poderia, aquilo que eu quero, não exatamente um problema, mas aquilo que eu quero ver, né? Então, o que, quais os problemas que eu tenho, quais os impactos que eu tenho de implantar uma gestão de pessoas por competência na organização? O impacto, né? Isso aqui, não sei, quem conhece de recursos humanos pode ser que tenha impactos implantar isso na empresa. Será que eu vou ter desmotivação? Será que os funcionários vão ficar mais contentes, né? E aí a gente vai buscar autores que falam sobre gestão de competência, o que tem de bom fazendo isso, o que você fazendo uma administração, uma gestão por competência, faz com que o que acontece com os funcionários, com os colaboradores, né? Então, isso acaba sendo o quê? Não um problema, mas aquilo que a gente vai pesquisar, quais os impactos que dão, né? E aí a gente vai ter autores que falam sobre isso, tá? Outro ponto. O problema da pesquisa será, portanto, uma situação delimitada a uma condição que permita uma investigação. Então, a gente quer investigar isso. Quais os impactos, né? Uma sugestão bastante utilizada é que enuncie o problema na forma de pergunta, né? Quais os impactos que existem na implantação de gestão de competência para a empresa? É uma pergunta. Quais, né? O passo seguinte é o levantamento das hipóteses, que será a tentativa de dar uma resposta ao problema formulado, tá? No nosso caso do TCC, não existe esse lado de hipótese, mas aqui a gente tem o lado da hipótese para que, se a gente for fazer uma pesquisa profissional, né? Então, a gente sempre tem uma ideia, né? Então, pensando nesse caso que eu falei, os impactos que pode ser, eu tenho visão que o impacto pode ser positivo, não negativo, né? A partir do momento que uma pessoa saiba que ela está sendo avaliada, que ela está sendo vai estar tendo uma remuneração melhor, porque existe uma técnica baseada, uma metodologia que vai medir a competência dele, né? Se ele não é mais aquela pessoa que está lá presente, mas que ela traz resultado, ela vai receber por resultados, pela competência. Eu acho que isso vai ser um motivador para a pessoa. Então, isso é uma hipótese. Agora, será que realmente isso acontece? A gente vai ter que buscar isso nos livros, né? Você não terá, nesse momento, como dar a resposta comprovada, que eu falei, eu não tenho isso, eu vou ter que buscar informação, pois isso só será possível depois de feita a investigação. Porém, é possível elaborar uma resposta provisória que será demonstrada. Então, isso é em cima de hipótese. No nosso caso, o TCC, a gente não vai ter hipótese, a gente já vai sair para a pesquisa direto e a gente vai chegar
a conclusão baseada nas pesquisas de livros que a gente for fazer. O Chaves, esse autor, 2012, né, ele elucida que a função da hipótese é fixar uma diretriz para a pesquisa, né? Aquilo que eu falei, motivação dos funcionários e tudo mais, né? Tanto no sentido prático, orientando a coleta de dados, quanto no sentido teórico, coordenando os resultados em relação ao paradigma definido aos estudos. Tá? Então, a hipótese serve para dar um direcionamento na pesquisa. Feito isso, deve-se estabelecer os planos provisórios da pesquisa. Nessa etapa é que deverá pensar o que eu pretendo alcançar com esse estudo, né? E isso será o objetivo da pesquisa. E aí o autor reforça para a gente, né? Não é seu objetivo, mas o objetivo daquilo que foi definido para ser pesquisado. Também farão parte desse plano as fontes que servirão de referência para o seu estudo, que é o material bibliográfico, leitura, fichamento, que a gente viu nas aulas passadas aí, a parte de fichamento, né? Então, deverá ser previsto e expresso no projeto a forma que você pretende obter as informações para verificar as hipóteses. Então, aí vão algumas perguntas, né? O que você vai fazer para levantar as hipóteses ou para fazer seu trabalho, né? Você vai fazer uma observação intensiva no local selecionado para pesquisa? Essa é uma forma de buscar informação. Você pretende aplicar questionário? Você recorrerá a entrevistas? Haverá necessidade de obtenção de material documental? Quer dizer, se você for fazer algum levantamento histórico, né? Eu quero fazer um levantamento histórico de uma empresa, né? Uma empresa que está fazendo 100 anos, eu quero fazer uma pesquisa histórica sobre essa empresa de 100 anos. Eu vou ter que buscar material dentro da empresa, né? Documentos que tem guardado na empresa para fazer esse levantamento histórico, né? Aqui em São Caetano, né, tem um órgão que trabalha com essa parte de história, né, da cidade, né? Então, esse órgão é ligado à prefeitura e eles têm todas as informações de história da cidade, né? Então, muitas vezes, eles coletam fotos dos antigos moradores, né? Para criar todo um lado histórico. Isso é uma pesquisa documental, né? Você vai buscar documentos para criar esse lado, esse tipo de pesquisa, né? Tem vários outros tipos de pesquisa que são necessários o material documental, tá? Então, como é que você vai fazer sua pesquisa? Aqui tem alguns pontos, né? E aí você tem que definir isso antes de começar a fazer a pesquisa. Finalmente, deve fazer parte desse plano como os dados serão organizados e interpretados, né? Então, é aquilo, você vai coletar, tá bom, mas também como você vai trabalhar isso, né? E vai ter orçamento para se fazer esse tipo de estudo? Algumas pesquisas podem ser patrocinadas, né? E aí tem um orçamento envolvido e como você vai controlar esse orçamento, né? Então, em geral, os estudos acadêmicos, e esse é um item previsto como uma forma de exercício, né? Uma vez que os custos da realização do estudo correm por conta do próprio pesquisador. Quer dizer, o meu mestrado, todas as despesas, né, correu por minha conta. Para entrevistar os professores, eu tive que ir mais de 10 vezes nos colégios para fazer entrevista. Quer dizer, era transporte, era alimentação, tudo isso na minha pesquisa corria por conta. Eu fui em feiras, eu fui em eventos, fui em seminários, tudo isso para compor o meu trabalho,
e tudo isso, os custos ficaram por minha conta, né? Então, muitas vezes a coisa vai por conta do pesquisador. Entretanto, no caso de um estudo, receberá ou estará requerendo financiamento, é preciso que esses recursos sejam bem pensados, pois eles se relacionam à contratação de pesquisadores. Muitas vezes se apresenta um projeto. Existem várias instituições que financiam projetos, né? O CNPq é uma delas, né? Então, às vezes você tem uma intenção de fazer uma pesquisa, você faz um projeto de pesquisa, submete ao CNPq, né? E eles vão te dar um valor, você vai estimar um valor que você vai gastar para fazer essa pesquisa. Se for um assunto interessante, eles podem financiar, né? Então, isso aí você pode não trabalhar sozinho, você vai precisar de pesquisadores, então pode ser que você precise fazer uma pesquisa que envolva trabalho de pesquisadores, né, para obtenção de dados, então você vai ter que pagar, impressão de material, aquisição de material, viagens, às vezes você precisa de fazer uma pesquisa que não é próximo, você precisa viajar. Então, tudo isso pode ser subsidiado por esses órgãos do governo e você vai receber esse dinheiro, mas você tem que administrar, porque você tem que apresentar o resultado para esse órgão, né? Então é isso, pessoal. Dúvida sobre Bom, prof, acho que foi bem tranquilo, hein? sobre o tema? Deu para clarear um pouco mais? Ainda mais, na verdade, Ainda né? mais, né? Deu sim, prof. Então, Excelente. então legal. Então, obrigado aí pelo companheirismo aí dessa aula, né? Você participando